Aleluia. Glória a Deus. Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder. Só o Senhor é Deus. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, ele entoou esse hino, Só o Senhor é Deus. E só Ele é Deus, irmão, viu? Dê glória a Deus. Louve a Ele. Todas as coisas estão sob o seu domínio, irmãos. Não há nada que não esteja sob o seu domínio, sob sua autoridade. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Amém? Isso aí, o pessoal primeiro ajeitar o som da igreja aí. Pronto. Amém? Agora está melhor. Eu quero que você pegue sua Bíblia. Pegou a Bíblia, agora você vai abrir no livro de Josué. Josué, o capítulo 6. Amém? Josué, capítulo 6. Capítulo 6, o versículo 20. Então, o povo deu gritos, e os sacerdotes tocavam as trombetas, e acontecia, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu logo à cidade, cada um à frente de si, e a tomaram. Amém? Pai Santo, obrigado por esta palavra. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado porque a Tua mão está conosco. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado e zelado pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Espírito está neste lugar. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo está aqui nesta noite, operando em cada vida. Muito obrigado porque o Senhor trouxe uma palavra do seu coração para o nosso coração nesta noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, eu quero dizer ao Senhor que o Senhor tem toda a primazia neste local de falar aquilo que está no coração de Deus para o nosso coração. Em nome de Jesus, você que está nos ouvindo por o nosso canal, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Então fique ligado, não mude canal, não pare o vídeo e fique olhando a mensagem que Deus quer falar com você. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Deixa eu falar algo com vocês sobre a cidade de Jericó. Você sabe que quando Deus ele chegou para Josué, ele disse assim: Josué,
Olha, eu tenho dado Jericó nas tuas mãos. Parece até uma contradição isso, Deus falar assim, ó. Porque quando Deus fala isso para Josué, e que Josué olha para Jericó, ele vê uma fortaleza. E ele poderia dizer assim, Deus, que negócio é esse? Como é que o Senhor me dá Jericó em minhas mãos, se ela é uma fortaleza? Coisa semelhante a esta, você vê naquele episódio de Gideão com o anjo. João está malhando o trigo no lagar, e o anjo vem falar com o Gideão. E diz assim, varão varuloso, Deus é contigo? E Gideão, ele dá a seguinte resposta, se Deus é comigo, por que todas essas coisas estão vindo sobre mim, ou sobre a nação de Israel? E o anjo disse assim, vai nessa sua força. São duas respostas diferentes para duas mensagens semelhantes. Só que a um Deus diz, tenho te dado Jericó em tuas mãos. E Jericó era uma fortaleza. Gideão, Israel, estava sob domínio dos medianitas. Estava sujeito aos medianitas. Então, são dois tipos diferentes de escravidão, digamos assim. Um ele era uma conquista, o outro estava debaixo de uma escravidão, mas são situações quase que semelhantes. E nenhuma das duas situações, entenda isso, Deus apresenta uma dificuldade. Deus só mostra o caminho de quê? Da vitória. Aprenda isso, Deus, ele nunca vai te guiar por um caminho de dificuldade, de falar a você que é difícil, você vai conseguir? Não. Ele sempre te dá uma palavra otimista, uma palavra de fé. A cidade de Jericó, para Israel, representava uma barreira na vida de conquistas futuras, como hoje para a igreja. Jericó era uma barreira. Podemos até nos lembrar que Jericó, uma vez, colocou Israel para correr sem um soldado em batalha. Só por Israel ver a cidade, os guerreiros, os soldados, ficaram com medo, foram tomados pelo espírito de medo, um espírito de covardia, e deixaram de conquistar algo de imediato, uma bênção imediata, e por isso ficaram 40 anos no deserto. É interessante. Esses soldados espiaram Israel, os espias, por 40 dias, e voltaram com um relatório covarde, medroso, e fugiram e não conquistaram a terra. E Deus disse, volta para o deserto. O que é que quer dizer aquilo? A obediência é um fator preponderante para você conquistar as coisas de Deus. Não é só fé, é obediência. Se Deus nos dá um direcionamento de conquista, de luta, de batalha, siga esse direcionamento. Não siga simplesmente seu intuito. Não siga a sua vontade. Siga instruções. E quando você segue instruções, você pode ser vitorioso. Porque as instruções de vitórias vêm de Deus. A primeira vez Deus disse, pode entrar e tomar terra, eu estou com vocês. Eles voltaram. Se acovardaram e não foram. O que aconteceu? E quando eles voltam, eles querem voltar depois, quando Deus diz, não, volta todo mundo para o deserto. Não, a gente vai obedecer agora. Deus diz, eu quero mais não. E eles forçaram a barra e voltaram. Lutaram, tentaram invadir e foram escarreirados. Porque Deus não estava mais com ele. Então, o momento de conquistar a terra era aquele. A obediência era naquele momento. Tinha que obedecer naquela hora. Não obedeceu naquela hora, volta para o deserto. E no deserto eles passaram 40 anos, um ano para cada um dia que espiaram a terra.
40 anos no deserto. Nesses 40 anos, olha o que Deus fez. E não fique triste com isso. Deus matou, daqueles 600 mil homens de guerra, Deus matou 99%. Só faltaram 2 que não morreram, que foram os únicos 2 espias que tiveram coragem, a autoridade, a ousadia de querer obedecer a Deus e entrar na terra e tomar a terra, que foram Josué e Caleb. Foram esses 2 que não tiveram medo. E por esse motivo, 40 anos depois, eles estão aqui de novo entrando em Jericó, tomando Jericó. Agora, é interessante saber que aqui, Jericó é uma outra vez, é uma segunda vez, é uma segunda chance de vitória. E o que Jericó representa na vida de Israel são futuras conquistas. Por que Israel voltou para o deserto? Porque não conquistou Jericó. Se nesse caso aqui eles não voltassem, voltariam de novo. Então tem coisas na sua vida e na minha que se você não conquistar, você não vai pular para outra fase. Você não vai conquistar. Porque você não venceu tal situação. Então aquilo fica como pedra no sapato. As oposições de nossas conquistas são parte da nossa caminhada espiritual e física. Lembre que Israel está marchando para uma conquista da terra prometida. E essa conquista começou com uma oposição. Não começou com o caminho aberto, lindo e maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Não, começou com oposição, com luta. E é assim que Deus trabalha. Eu já preguei aqui sobre caminhos de vitórias, que a princípio parecem ser caminho de derrota. E nós citamos alguns personagens bíblicos, como José, como Jacó, que se você pegar de primeira a vida dele, é caminho de derrota. Mas a vitória você só vê lá no fim da vida deles. Você vê a vitória sobre eles e os benefícios que eles tiveram e que suas famílias tiveram e que o povo de Israel teve. Por eles entenderem a mensagem de Deus. Jericó era a primeira cidade que levaria à conquista da terra prometida. Lembre, olha o que eu estou falando, Jericó. Ela era a primeira cidade que levaria à conquista da terra prometida. Essa visão, eles não tiveram lá fora, lá atrás. Então, na sua vida pode acontecer coisas, pode estar acontecendo coisas na sua vida, que você acha tão difícil. Por que isso, Deus? Talvez você está voltando para uma lição que você não aprendeu no início, está aprendendo agora. Ou talvez Deus queira te conduzir a outras vitórias. Mas você tem que passar por essa. É um treinamento de Deus, é uma prova de Deus. Certo? Representa um baluarte, uma dificuldade, uma trincheira, um muro na vida das pessoas, pelo qual você e eu temos que ultrapassar. E não tem jeito, você não tem para onde correr, você não tem uma segunda opção. Esses baluartes de dificuldades que podem ser coisas, indivíduos, restrições diante da nossa presença, que podem nos impedir de avançar e muitas vezes nos fazer recuar. Como da primeira vez, Israel recuou diante de Jericó. A pergunta é essa: você tem recuado ou tem parado diante de quê? Você lembra aquele episódio onde Geazi, ele vai encontrar com Eliseu, quando ele sai da casa que vê, olha para Eliseu e olha assim, ele diz que vê soldados sírios, um exército gigantesco. E ele toma aquele susto assim, e diz: ai, meu Senhor, que nós vamos perecer, nós vamos morrer. E Eliseu disse assim: ó Senhor, abre os olhos dele.
Por maior que está conosco do que o que estão com ele. E quando Deus abre os olhos espirituais de Geazi vê um exército poderoso de anjos guerreiros guardando Eliseu e a cidade. A questão é que muitas vezes nós temos que ver como Deus vê. Se você tentar ver as coisas da maneira que você quer, você não vai ver como Deus vê. Lembra que eu tenho pregado sobre concordar com Deus? Isso aqui é um caso de concordância com Deus. Você tem que concordar com Deus, ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que não estão como parece, como você gosta, não é do jeito que você planejou, porque nós temos essa maneira de achar, de planejar, que Deus vai fazer dessa, daquela, da outra maneira. A gente consegue delinear o caminho que Deus vai tomar para nos suprir, para dar uma vitória às nossas vidas. E às vezes não é nada disso. Porque a Bíblia diz que assim como o céu é distante da terra, assim são os pensamentos de Deus para os nossos pensamentos e os planos dele dos nossos planos. E para você ser vitorioso, você tem que entender que isso é uma verdade fundamental na sua vida. Porque se você não entender, você vai bater a cabeça muito na vida, certo? Mas diante de tanta dificuldade, a ordem de Deus para cada um de nós é avançar e derrubar as barreiras, fortalezas. Como Paulo fala lá em Colossenses, que as nossas armas são fortes em Deus para destruir fortalezas. Você consegue entender isso? Então você repita comigo e diga assim: as nossas armas, bem alto, as nossas armas são fortes em Deus para destruir fortalezas. Diga, as nossas armas são fortes em Deus, não em mim. Em Deus, não em mim. No poder dele, não no meu. Na capacidade dele, não na minha. Amém? Aleluia. Ainda Deus tinha uma promessa para Israel. Deus disse: olha, tenho dado Jericó em tuas mãos, e parece isso assim muito difícil, né? Deus tenho dado. E muitas vezes, quando Deus te faz uma promessa de algo na sua vida, você pensa que aquilo vai cair de mão beijada, assim, vai do céu e vai cair em sua mão. Pelo amor de Deus, não é bem assim que as coisas acontecem. Aí Deus chega para nosso irmão Beni ali, que é carreteiro, já tem uma bênção para você em São Paulo. Pegar uma carga lá valiosa. Vale um bom dinheiro. Opa! Mas ele vai ter que pegar o carro dele. Um carro com quase 20 rodas, dirigir daqui até São Paulo. Bater alavanca, gastar combustível. E para chegar lá, ele ganha essa bênção de Deus. Ele não sai, ele tem só que obedecer. E em São Paulo pegar essa carga. E são 3 dias de viagem, Beni? 3 dias de viagem. Quase 2.000 quilômetros para ele. Hein? 2.000, né? 2.000 quilômetros. Já fui para São Paulo de carro já, com a família, passear, lá em Campo de Jordão. E foram mais ou menos 2.000 quilômetros que eu fiquei rodar. Para você ver como Deus tem as coisas, mas não é fácil. Deus, vou te fazer prosperar, e você quer que caia Deus do céu, não vai cair. Deus vai arranjar um meio de você prosperar. Tem coisas que vêm assim, aquela que o meu bispo Adela, ele chama de bênçãos inesperadas, de salear, coisas que acontecem na sua vida, pá, apareceu ali, aconteceu, do nada você não fez nada. Mas uma prosperidade contínua, isso depende da ferramenta que Deus coloca na sua mão. Deus disse para José que ele ia fazer de Josué um homem de sucesso. Mas a palavra sucesso é como se Deus desse sabedoria para ele adquirir sucesso. Jacó saiu de sua casa sem dinheiro, né? Comprando fiado, pedindo troco, né? Liso, só não estava louco.
Chegou na casa lá na casa, em Padarã, na casa de seu sogro, onde ele casou, né? Casa de Labão. Ele casou com 2 filhas de Labão, né? Labão, Raquel e Lia. Jacó chegou lá pobre. Mas Jacó prosperou, mas levou 20 anos para ele prosperar. Não foi do dia para a noite. Deus me disse que ia fazer de mim um homem próspero também e muitas coisas. Mas isso já tem mais de 20 anos. E isso vem acontecendo na minha vida, não parou. Você consegue entender isso? Quer dizer a você, Deus tem promessas para você e para mim. Amém? Mas essa promessa, ou essas promessas na sua vida, na minha, tem algumas condicionais para se cumprir. Não é aquela coisa que Deus prometeu que vai te dar uma super casa e vai te dar R$1 milhão e você vai ficar sentado na cadeira da sua casa balançando e diz, Deus vai me dar R$1 milhão. Deus vai me dar uma casa. Não vai acontecer assim. Deus cria meios, e Ele cria esses meios. Você vai notar que esses meios não foi você que inventou, não foi você que criou, não foi você que planejou, mas Ele faz. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, apesar de Deus ter prometido de entregar Jericó nas mãos de Josué, no entanto, eles teriam que seguir instruções detalhadas para obter a vitória. Josué capítulo 6 tem essa história. Eles tinham que seguir instruções detalhadas, eles teriam que concordar com Deus e seguir suas coordenadas. É uma questão de obediência. Não é porque Deus prometeu algo a você que vai se cumprir automaticamente, porque Deus, Ele é soberano. Não. Deus teve instruções para dar a Josué, para que o povo conquistasse. Deus disse, deveriam ficar calados, em completo silêncio, gritar na hora que tinha que gritar, e andar na hora que tinha que andar. E qual foi a ordem de Deus para eles? Ó Josué, você vai dar por dia uma volta em torno de Jericó. 6 dias. No 7º dia você vai dar 7 voltas. Não se há instrução de que Josué chamou o povo todo e contou isso. Ele estava seguindo as ordens de Deus. Amém? Você vai fazer isso. Então tinha ordens. E essas ordens, para se cumprir na vida dele promessa, ia depender de algumas coisas na vida dele. Era uma promessa de conquista? Era. Deus tinha um plano? Tinha. Jericó estava ali? Estava. Jericó era um empecilho, era um baluarte, era uma muralha que ela transpassada daria visão do plano e projeto de Deus. Tem coisas que nossa vida é assim. Quando você vê determinada coisa, você vê o projeto de Deus na sua vida. E não tem como. As vitórias espirituais que tanto precisamos para as nossas vidas, não existe outro meio de obter, senão estarmos alinhados com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a direção de Deus. Fique certo disso. Você não tem como conquistar aquilo que você quer conquistar, se você não se aliar com Deus. Se você não, e você tiver essa disposição em obedecer. Desobediência é um fator que tem levado muitos crentes jovens, que não andam pecando, está na igreja, mas muitas vezes por desobedecer algo, ele é derrotado em certas áreas da sua vida. Ele pergunta, por que eu fui derrotado? Porque eu não segui essa determinação de Deus. E aí vem a derrota. Amém? A conquista de Jericó dependia da obediência, da perseverança do povo e da submissão à liderança. Sabiam disso?
A Bíblia diz, confiai em Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Deus não deu instrução para ninguém em Israel. Ele falou com Josué. E o povo falava para Josué. Entenda o que eu estou falando. Quando um líder dá uma direção à igreja, segue a direção. Não siga o que você quer. Uma igreja não tem duas visões, não tem três. Ela tem uma visão. Ela vai do púlpito para todo mundo. Acabou. E eu vou dizer um dos maiores segredos da vitória desse povo. Primeira coisa, perseverança. Veja o quadro. Eles rodearam a cidade por 6 dias. Primeiro dia, rodearam a cidade, voltaram. Como eles estavam? Cansados. Segundo dia, rodearam a cidade. Voltaram, cansados. Em completo silêncio. Nada. Silêncio completo. Nada aconteceu. Dia após dia, não acontecia nada. Não aconteceria. Então, primeiro dia não aconteceu, segundo dia não aconteceu, terceiro dia não. E eles vinham a obediência. Engraçado que uma das ordens de Deus, quando eles andassem, só a trombeta tocava, eles tinham que estar em completo silêncio. Eles não comentavam um com o outro nada. Eles chegavam no acampamento e aí, rapaz, aconteceu nada. Não tinha conversa, porque esse tipo de conversa surge aí, que surge murmuração, surge rebeldia, surge as fofocas. E será? Não sei o quê. O bispo falou isso, o pastor falou isso, a pastora falou isso. É assim que começa. E aí começa o murmurinho, e aí o diabo entra e rouba a bênção. Mas a ordem de Deus que ninguém podia falar nada, completo silêncio, mas estava calado, não tinha comentário. Se tivesse comentário era positivo. Amanhã é o segundo dia, vamos rodear de novo. E no outro dia eles cortavam cansados, rodeando a cidade. Nenhum sinal, nenhum sucesso, nenhuma novidade. Todo mundo cansado, mas tudo como antes. E a vida acontece isso, ele está orando, está buscando o Senhor. Pastor, eu estou orando a Deus há tanto tempo. Parece que o céu está de bronze. O céu se fechou sobre mim. Deus fez silêncio. Deus não me responde, pastor. Está aqui, o exemplo. Quase 600, não faz 600 mil homens rodeiam uma cidade e volta. Você já imaginou? No primeiro dia as pessoas ficaram assustadas. Eles vão invadir a cidade, vão tomar a cidade. Não tomaram. Segundo dia, é hoje? Será que é hoje? Não. Terceiro, não. Quarto, não. Quinto. Deixa lá, estão com medo, não vão invadir, não. O inimigo já estava até zombando, quem sabe, né? Quem sabe o inimigo está zombando de você? Você está orando por isso tanto tempo, nada ainda, rapaz. Que Deus é esse seu, que você está orando tanto e ele não responde? Que Deus é esse? Deus que não responde? Se Deus isso é surdo, é. Mas aqui estava o povo rodeando, né? Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, nada. Isso foi um teste, meu irmão, de fé e obediência muito grande. Muitas vezes Deus nos testa, Deus nos prova. É? Deus provou por um deserto, está aprovando aqui na conquista da terra. É? Enquanto a bênção não chega, não podemos desanimar, gente. Amém? Foi uma prova de perseverança, uma prova de fé, uma prova de obediência, de obedecer a Deus. Foi uma prova de perseverança, de continuar, de não ver resposta, de não ver nada, o céu diferente, um brilho no céu, quem sabe um raio grande no céu. Não tinha nada, tudo era normal. E eles ali, silêncio, ninguém fala nada.
Você lembra o que a Bíblia diz disso? Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Silêncio. Não murmure. Não fale. A murmuração rouba a bênção. Rouba a bênção a murmuração. Rebeldia rouba a bênção. Rouba. Então, cale a boca. Está sendo provado? Cala a boca, espere em silêncio. Lembra quando Maria recebeu o anúncio que ia ter Jesus como filho? Ele guardava em silêncio. Quando Simão falava com ela, falava, então Jesus era silêncio. Às vezes silêncio, meu irmão, é necessário para receber a bênção. Entendeu? Quando dizem que Deus opera no silêncio, é verdade. Mas o silêncio, quando Deus te dá ordem, cala a boca. Calai-vos diante de mim, saber que eu sou Deus. Serei exaltado em toda a terra, serei exaltado entre as nações. Calai-vos, cala a boca, não diz nada, não comenta nada. Você tem só parar e ver e olhar o livramento que Deus vai dar. A Bíblia diz, perseverar em oração, seja paciente na tribulação. Persevere. Perseverar, continuar. Não parar, insistir, não desanimar, continuar andando. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Se Deus prometeu, espere que Ele vai cumprir. Agora você tem que ser obediente. Você não pode estar cantando de gás, dizer que Deus prometeu, 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 e ficar falando e começa a falar demais, e começa a murmurar, e começa a falar, a bênção não chega, irmão. Amém? Aí no 7º dia, acontece o cerco, eles rodeiam cidade 7 vezes. Eles poderiam dizer, mas 6 dias, hoje, 7º dia, 7 votos, peraí, Moisés, é pedir demais. Seguiram. Então, muitas vezes, irmão, a vitória, a promessa que você tanto espera, ela depende de obediência. Depende de você ter uma boca calada, não murmurar. Amém? Estamos aí com o nosso chá, o chá de mulheres. Não é isso? Chá de mulheres. Ore. Ore para Deus trazer a provisão. Ore para Deus trazer a provisão, irmão. E não sai dizendo que está caro. Não, pastor. Bicho, 50 reais? Sim, 50 reais é barato. Vá comer uma torta na rua, vá. Uma boa delicatesse aí. É 25, 28, 30 reais. Só uma fatia. Só uma fatia. Então está caro. Vai ter xícara, vai ter bolo, vai ter doce, vai ter salgado. Amém? Vamos concordar, irmão. Ó, concordância. Você sabia que isso foi um dos fatores de Israel da vitória? 600 mil homens, uma nação. Ninguém murmurou, ninguém falou mal, ninguém abriu a boca. Na primeira vez, uns concordavam, outros discordavam. Por isso não houve vitória, porque houve discordância, houve murmuração. Na segunda vez, não teve murmuração, não teve disse-me-disse, todo mundo em silêncio. Engraçado, eles seguiam paulatinamente as ordens do líder Josué. Isso foi fundamental.
para a vitória. O que Josué falava, eles escreviam. E eles viram a vitória. Então a fé daqueles homens foi testada ao limite. A perseverança dele foi testada. A obediência. Foram virtudes que levaram eles à vitória. A nação toda à vitória. E é isso que vai te levar à vitória, irmão. Às vezes você ora muito, pede uma coisa muito a Deus. Você está orando ali, mas até determinado momento você não vigia e abre a boca e fala o que não deve. E só naquilo ali Deus já desagradou de você. E já te reprova diante dele. Silêncio unânime, dia da conquista. Deus disse, grita agora. Acaba o silêncio. Grita. Fala, a trombeta tocou, todo o povo ao redor do muro gritaram. Um grito, um brado de vitória. E o muro veio abaixo. Aí você, mas foi o grito que derrubou o muro? Não, o grito foi um ato de obediência. O muro que derrubou foi Deus. Porque aquilo foi obediência. Eles calaram, perseveraram, não murmuraram, ficaram calados, esperando no Senhor com paciência, sabendo que Deus é fiel, obedeceram ao seu líder e tiveram aquela vitória. Amém? Glória a Deus. A sua caminhada e a minha como cristão é muito, mas muito parecida com a vitória de Josué. Você se parece com ele em quê? Qual a sua Jericó? Quantas Jericó estão na sua frente? E que Deus te prometeu que ia te dar vitória. E talvez você falou no meio tempo, e Deus prometeu tanto tempo, até agora não se cumpriu. Eu acho que foi coisa de minha... Você vai dizer assim, eu acho que foi coisa de minha cabeça. Isso não foi Deus, não. Porque se fosse Deus, já tinha... Não, está enganado. Amém? Quem é Jericó? Um problema, uma enfermidade, uma situação difícil, um problema financeiro, um casamento, um esposo, uma esposa. Jericó pode ser qualquer coisa na sua frente. Amém? Mas aí surge uma pergunta: por que era tão importante conquistar Jericó, né, irmão? E Deus poderia fazer isso sozinho, se Ele quisesse. Mas por que era importante? Já que Jericó, na primeira vez, ela derrotou Israel com um espírito de medo. Israel recuou e não invadiu. Era importante. Porque ele precisava mostrar para Jericó que eles poderiam vencer. Esse inimigo que você tem aí chamado Jericó na sua vida, tendo derrotado, muitas vezes você recua, você corre dele, tem medo de enfrentá-lo. Tem medo de orar sobre isso. Você está recuando para orar. Por quê? Então esse inimigo tem botado você para recuar. Você acha que não tem solução, que Deus não está te ouvindo? Pois é esse Jericó que você tem que vencer. Jericó aqui, sabe o que ele é? Ele era as primícias das conquistas. Era a primeira cidade a conquistar. Era importante para Deus. É importante. Quando a pessoa se forma, que tem seu primeiro emprego, não fica numa alegria? E ela começa a idealizar o futuro, né? Os planos com o emprego, não é assim? Jericó era a primeira conquista, era a primícia. Na frente deles, né? Dependeu de obediência, perseverança. Apesar de ser um paredão,
bem grandão lá, né? Um muro de 10 metros de altura e 6 de largura. Era uma fortaleza. O muro dava 2 paredes dessa aqui, irmão. Você acha que é muita coisa isso? 2 paredes dessa, a largura do muro vinha daqui, ó, aqui, ó. Uma carruagem passava em cima do muro desse. Tinha casa, às vezes, em cima desse muro. Era uma fortaleza. A Bíblia diz que Deus, Ele não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então, Deus te deu um espírito de conquista. Entenda isso. Às vezes você pensa que a Jericó que está na sua vida é um empecilho para você. Não aguento, bicho, é muito grande, essa luta é muito grande. Mas enquanto você pensa que Jericó é um empecilho, é uma força contrária que se opõe a você, Deus vê de maneira diferente, ela pode ser uma porta aberta para o futuro de outras conquistas. Se Israel não passasse por Jericó, ele não conquistaria a terra prometida. E talvez essa Jericó, para você ultrapassar ela é a muralha entre você e as promessas que tem na sua frente. Mas é necessário que você passe por Jericó primeiro. É necessário que primeiro você conquiste Jericó. Por mais que ela pareça invencível, por mais que ela pareça transponível, você tem que entender que a pessoa que te prometeu te dar Jericó em suas mãos, não foi qualquer pessoa, foi Deus que disse: tenho dado a você Jericó em tuas mãos. Isso aqui é seu. Agora você tem que entrar em conquista. Quantas coisas Deus deu, você teve que lutar para conquistar. E você viu que você conquistou. Porque Deus prometeu e te deu os meios para você avançar e conquistar. Então, muitas vezes, essa Jericó que se torna intransponível na sua vida, é o meio pelo qual Deus vai te fazer crescer e prosperar. Essa dificuldade, que você pensa que é uma dificuldade, pode ser uma porta. Jericó era a porta de entrada para conquistar a terra. Deus estabeleceu. Por que era a porta? Porque Deus, a primeira cidade é essa. Você não vai pular etapas. Essa é a cidade. Então, muitas vezes tem coisas nas nossas vidas que não andam porque a gente quer pular etapa. Deus, não, é isso aqui. É por aqui, o caminho é esse. Andai nele. A cidade a conquistar é essa. Amém? Então, ore ao Senhor na sua vida e vejam o que está assim nessa Jericó na sua vida, que você tem recuado, que você está querendo desistir, que você está querendo dar para trás. Não pare, não baixe a cabeça, vá em frente. Porque se você perseverar, a vitória vai ser sua. Porque quem garante a vitória é Deus, não é você. A vitória sobre Jericó dependeu de obediência, dependeu de não murmurar, dependeu de não se rebelar, dependeu de calar a boca, dependeu de obedecer um líder. Eles acreditavam no seu líder. Deus disse isso, certo? Deus disse é isso. Amém? Papai do céu nos abençoe com essa palavra nessa noite, viu? Amém? Glória a Deus.